Se você está procurando por um destino para visitar nas férias, há um lugar que você definitivamente deve sempre deixar fora da lista: a Coreia do Norte. Há certos programas de turismo para o país para os que querem conhecer como são as coisas por lá. No entanto, eles não costumam acabar bem, como foi o caso do estudante americano Otto Warmbier, que durante uma visita no país foi preso, acusado de espionagem, torturado e, quando retornou aos Estados Unidos, chegou em um estado vegetativo. A história de Otto serve como um alerta para o mundo todo. E hoje, os pais dele travam uma luta global contra a Coreia do Norte, luta essa que, inclusive, já vem dando resultados. Para entender toda essa história, primeiro temos que conhecer Otto, sempre apontado por todos como um estudante exemplar. Ele se formou no ensino médio como o segundo melhor aluno de sua turma e logo depois entrou para a Universidade da Virgínia, onde não perdeu tempo e já foi atrás de uma graduação dupla em economia e comércio. O objetivo de Otto era trabalhar em um banco de investimentos, sendo que todos que o conheciam não tinham a menor dúvida de que ele conseguiria. Além dos estudos, Otto também tinha uma grande paixão em viajar pelo mundo e conhecer novas culturas. Para ele, quanto mais diferentes da sua, melhor. Ele já havia viajado antes para Israel, Cuba e Equador. E como parte de sua busca acadêmica, ele estava para iniciar um programa de estudos em Hong Kong. Seus estudos estavam marcados para começar em 2016. No entanto, antes disso, ele resolveu seguir um plano ousado: visitar a Coreia do Norte. A ideia de Otto era simples. Ele apenas queria conhecer o país e ver como a população norte-coreana vivia. Contudo, não é tão fácil assim entrar em um país tão fechado com um regime ditatorial como a Coreia do Norte. Para uma viagem assim, você é proibido de ir sozinho, sendo necessário encontrar uma agência específica. E foi o que ele fez. A Young Pioneer Tours é uma agência de turismo chinesa. A agência prometia tours pelos lugares mais perigosos do mundo, como Irã, Chernobyl, Somália, Eritreia e vários outros destinos para todos os turistas que quisessem sentir um pouco da atmosfera desses lugares. A Coreia do Norte estava entre um de seus destinos. Antes da viagem de Otto, era possível ler em seu site a seguinte mensagem: apesar do que você possa ouvir, a Coreia do Norte é provavelmente um dos lugares mais seguros do mundo para se visitar. Mesmo durante momentos de tensão política, o turismo na Coreia do Norte nunca é afetado. Após o caso de Otto, eles não apenas mudaram essa descrição no site, como começaram a não aceitar mais turistas americanos. Nessa viagem, ele acabou conhecendo e fazendo amizade com Danny Grayton, um britânico que fazia parte do grupo de turistas. Talvez você esteja se perguntando: mas o que há para ver em um país tão fechado como a Coreia do Norte? E a verdade é que não muito. Para começar, você não possui liberdade para andar livremente pelo país. Até a cidade em que irá conhecer, o hotel em que ficará hospedado, o restaurante em que irá se alimentar e até mesmo os pontos turísticos que pode visitar são todos já pré-determinados pelo governo. Os turistas não estão realmente vendo a realidade do país, mas sim uma enorme propaganda do que as autoridades querem que você veja para testar sobre o quão bom é viver na Coreia do Norte. Contudo, há algumas exceções, e é justamente nessas exceções que alguns turistas acabam aproveitando. Otto e seu grupo estavam hospedados no Hotel Internacional Yanggakdo, que possui uma interessante particularidade. Um dos andares do hotel não pode ser acessado pelo elevador, o que não impede que os turistas mesmo assim o visitem. Há vários vídeos pela internet de turistas que acabam chegando nesse andar para ver o que há nele e depois retornar.
Geralmente os turistas fazem isso de dia, fingindo que estão perdidos, até que alguém os encontre e peça para que eles voltem. Mas o que há de tão secreto nesse andar? Na verdade, nesse andar não há nenhum laboratório secreto ou nada do tipo. O que há são vários pôsteres e cartazes nas paredes glorificando o regime da Coreia do Norte e seu ditador, além de vários norte-coreanos que vão nesse andar para se preparar. Os turistas que já foram até lá o comparam com o filme O Show de Truman, pois é como se nesse andar os cidadãos locais fossem para se preparar antes de interpretarem seus papéis. Aquele homem que você vê andando na rua, aquela dona de casa que vai comprar algo no mercadinho, aquela família passeando pela praça que parece teatral demais, pode realmente ser forjada. Muitos dizem que isso é apenas uma interpretação do governo norte-coreano para fingir que as coisas estão indo bem e que o famoso andar escondido do prédio é justamente um lugar para esses atores se prepararem para mais um dia de trabalho. Otto e todos os demais turistas sabiam muito bem sobre a existência desse andar secreto. E, sendo um jovem curioso e sem medo, Otto acabou sendo um dos vários turistas que supostamente invadiram o andar proibido do hotel. Ou pelo menos, é isso que as autoridades norte-coreanas alegaram. Após visitarem o país e tirarem fotos dos pontos turísticos, Otto e todos os outros turistas do grupo estavam bebendo até altas horas da madrugada no hotel. Em determinado momento, Otto resolveu que iria sozinho investigar o andar secreto, pois estava muito curioso para saber o que poderia encontrar. Ao explorar o andar vazio, o que ele encontrou foram vários cartazes na parede, todos eles glorificando os ditadores do país. Após não encontrar nada demais, Otto decidiu que iria arrancar um desses pôsteres, escondê-lo na mala e levá-lo consigo para os Estados Unidos. Era apenas uma brincadeira de um jovem bêbado, nada demais, mas que ainda assim acabou lhe custando tudo. Como disse, ele tentou furtar, mas não teve muito sucesso, pois o cartaz era simplesmente grande demais. Após retirá-lo da parede, Otto percebeu que não conseguiria guardá-lo em sua mala e decidiu deixá-lo por ali mesmo, no chão, e apenas ir embora. Na manhã seguinte, no dia 2 de janeiro de 2016, tudo acontecia normalmente. Otto e seu grupo foram até o aeroporto internacional de Pyongyang e quando estava prestes a embarcar em seu voo e deixar esse país para trás, Otto foi abordado por dois guardas que pediram que ele o seguisse. Danny Grayton, seu amigo britânico, estava ao lado de Otto e observou toda a cena. Ao comentar sobre o caso depois de algum tempo, Danny disse que nenhuma palavra foi dita. Dois guardas simplesmente se aproximaram, tocaram o ombro de Otto e o levaram embora. Quando o avião estava prestes a decolar, um funcionário norte-coreano entrou e anunciou que Otto estava muito doente e foi levado para o hospital. Enquanto todo o grupo deixava o país, Otto ficou para trás e desde então sua vida virou um inferno. De início, tudo que a KCNA fez, a agência de notícias estatal norte-coreana, foi anunciar que Otto havia sido detido por um ato hostil contra o Estado, sem explicar direito o que isso significava. Foram 6 semanas sem que a Coreia do Norte se declarasse sobre o assunto, com os pais de Otto sendo mantidos no escuro sobre o que havia acontecido com o filho. Não havia nada que eles pudessem fazer. A Coreia do Norte é um regime ditatorial, como você deve saber. E não há no país uma embaixada dos Estados Unidos. E então tratar esse tipo de assunto é extremamente difícil e demorado. Foi somente no dia 29 de fevereiro de 2016 que a Coreia do Norte finalmente divulgou notícias sobre Otto. Mas o que foi divulgado foi algo que ninguém esperava. A Coreia do Norte divulgou um vídeo no qual Otto aparecia escoltado por guardas em uma espécie de sala de imprensa,
na qual ele se declarava culpado e pedia perdão por seus crimes. No vídeo, ele aparece dizendo coisas como: cometi o crime de retirar um slogan político da área reservada aos funcionários do Hotel Internacional Yanggakdo. Peço desculpas a cada um dos milhões de coreanos e imploro que vejam como fui usado e manipulado. Em certa parte de sua confissão, ele também dizia que eu jamais deveria ter me deixado seduzir pelo governo dos Estados Unidos a cometer um crime neste país. Desejo que o governo dos Estados Unidos nunca mais manipule pessoas como eu para cometer crimes contra países estrangeiros. Imploro a vocês, povo e governo da República Popular Democrática da Coreia, pelo seu perdão. Por favor, cometi o pior erro da minha vida. Qualquer um que ver esse vídeo é capaz de entender na mesma hora que Otto estava sendo coagido a dizer tudo aquilo. Sabe qual é a parte mais incrível e ao mesmo tempo mais absurda de toda essa história? Durante sua confissão, Otto foi obrigado a dizer que tentou roubar o cartaz a mando da Igreja Metodista Unida da Amizade, a qual ele fazia parte, sob a promessa de receber $10.000 pelo trabalho. Além disso, ele chegou até mesmo a insinuar ligações com a CIA e que estaria na Coreia do Norte a mando do governo dos Estados Unidos. É difícil imaginar um jovem de 22 anos sendo contratado pela CIA para entrar na Coreia do Norte apenas para roubar um cartaz. Mas essa nem é a pior parte disso. Não fazia o menor sentido acusarem Otto de estar ali a mando da igreja, sendo que Otto e sua família são judeus. Se o mundo inteiro consegue entender o quão absurdo é culpar a igreja nessa história, então por que apenas a Coreia do Norte parece continuar insistindo com essa ideia? Antes de mais nada, nós temos de entender algo importante. A Coreia do Norte é totalmente diferente do restante do mundo. A população norte-coreana, desde cedo, não sabe como o mundo funciona. E são ensinados de que tudo e todos fora de seu país são seus inimigos. Quando uma ameaça externa entra no país, só há 3 opções de como entender o estrangeiro: um agente da CIA, um espião da Coreia do Sul ou alguém que sofreu uma lavagem cerebral da igreja. Eles até tentaram alegar que ele era um agente da CIA, mas para um jovem de apenas 22 anos, o melhor seria tentar relacioná-lo com a igreja. Aqui, a narrativa não era para convencer o resto do mundo, mas sim seus próprios cidadãos de que o governo havia os salvado de um espião religioso. Essa confissão de Otto foi vista no mundo todo como fantasiosa, sendo que agora os pais dele estavam envolvidos diretamente nas negociações para tentar libertar o filho. No entanto, enquanto estavam negociando, Otto foi julgado e condenado pelo Supremo Tribunal da Coreia do Norte. O tribunal norte-coreano considerou que ele havia cometido um crime em conformidade com a política hostil do governo dos Estados Unidos em relação à Coreia do Norte, numa tentativa de prejudicar a unidade do seu povo depois de ter entrado no país como turista. Durante o período em que o julgamento durou, no qual Otto não teve direito à defesa, foram apresentadas várias provas de seu crime. Dentre as provas usadas estavam a confissão que ele próprio fez, que eles não consideraram que poderia ter sido armada, além de um vídeo que foi divulgado. Nesse vídeo, é possível ver um homem entrando no andar proibido do hotel, retirando o cartaz da parede e, em seguida, colocando-o no chão, mesmo sendo impossível distinguir se o homem que aparece é realmente Otto. Lembra-se de que no início desse vídeo eu falei que ele foi supostamente acusado de invadir o andar proibido do hotel? Apesar de ser isso que as autoridades norte-coreanas dizem, a verdade é que não há como saber se ele, de fato, fez aquilo pelo qual foi acusado. Além de ser impossível identificá-lo na gravação, o próprio Otto já não está mais aqui para confirmar ou negar essa história. Independente de tudo, Otto foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados,
Os campos de trabalho na Coreia do Norte, para onde eles enviam prisioneiros, geralmente são constituídos de trabalhos braçais, como carregar pedras, construir tijolos, dentre várias outras coisas. No dia 13 de junho de 2017, Rex Tillerson, o secretário de Estado, anunciou que a Coreia do Norte finalmente havia concordado em liberar Otto. O que parecia finalmente ser o fim de todos os problemas, na verdade foi só o início. Quando Otto finalmente chegou aos Estados Unidos a bordo de um avião, o mais absurdo e inacreditável. Ele retornou em estado vegetativo. A justificativa por parte da Coreia foi de que, um mês após a sua sentença, Otto havia adquirido botulismo alimentar e que, ao receber um comprimido para dormir, teve uma reação adversa e acabou entrando em coma. Ou seja, conforme registros da Coreia do Norte, ele entrou nesse estado vegetativo em abril de 2016. Porém, apenas em junho de 2017, mais de um ano depois, foi que eles revelaram a verdade. Assim que chegou aos Estados Unidos, Otto foi levado imediatamente a um hospital, onde passou por uma enxurrada de exames médicos. Os exames logo mostraram que seu estado se deu devido a uma privação de oxigênio no cérebro. E não havia nenhum sinal de que ele realmente tivesse contraído botulismo. Além disso, se a alegação da Coreia fosse verdadeira e Otto estivesse ficado mais de um ano em estado vegetativo, então ele estaria recebendo cuidados constantes. Mas não havia sinais disso. Quando ocorre de uma pessoa ficar nesse estado, ela fica acamada e apenas o ato de ficar deitado constantemente causa marcas e cicatrizes no corpo. Otto não apresentou nada disso. Era quase como se, constantemente, houvesse alguém ali para impedir que seu corpo ficasse marcado. Ou então, ele entrou em estado vegetativo muito depois do que eles alegaram, e por motivos diferentes. Os médicos americanos também não foram capazes de encontrar sinais visíveis de tortura em Otto, sem cicatrizes ou machucados. Mas, claro, isso não significa que ele não tenha sofrido outro tipo de tortura. Inclusive, é isso que os pais de Otto acreditam que houve com ele. Fred e Cindy alegam que seu filho havia retornado com cicatrizes pelo corpo, além de ter a sua arcada dentária deformada, o que era uma prova de que ele havia, sim, sido torturado no país. 2 dias após Otto retornar aos Estados Unidos, seus pais decidiram que o melhor seria desligar os aparelhos no hospital do que deixar seu filho continuar vivendo em sofrimento, sem nem ao menos ser capaz de respirar sozinho. Além de acusar a Coreia do Norte de tortura, Fred Warmbier, pai do rapaz, também declarou que não há desculpa para qualquer nação civilizada ter mantido a sua condição em segredo e ter lhe negado cuidados médicos de primeira qualidade durante tanto tempo. Otto Warmbier faleceu no dia 19 de julho de 2017, aos 22 anos. A pedido da família, nenhuma autópsia foi realizada de modo a preservar o corpo de Otto. O funeral foi no dia 22 de julho de 2017, em que mais de 2.500 pessoas compareceram para prestar as últimas homenagens a Otto. A vida dele pode até ter chegado ao fim, mas essa história ainda estaria longe de terminar. Para começar, as autoridades da Coreia do Norte também se pronunciaram sobre o ocorrido, dando declarações que os isentavam de qualquer tipo de responsabilidade no caso. Após as declarações de tortura, um porta-voz da Coreia do Norte, que não quis ser identificado, deu declarações dizendo que, embora não tivéssemos nenhum motivo para mostrar misericórdia a um criminoso de um Estado inimigo, providenciamos a ele tratamento médico e cuidados com toda a sinceridade, por razões humanitárias, até o seu retorno aos Estados Unidos, quando seu estado de saúde piorou. Ou seja, o governo norte-coreano fez o possível para não assumir a morte de Otto. E ainda concluiu dizendo que, para deixar claro,
Somos as maiores vítimas desse incidente e não haveria julgamento mais insensato do que pensar que não sabemos calcular ganhos e perdas. A campanha difamatória contra nós, orquestrada nos Estados Unidos, nos obriga a tomar a firme decisão de que o humanitarismo e a benevolência para com o inimigo são um tabu e que devemos afiar ainda mais a lâmina da lei. E como se apenas as declarações não fossem suficientes, a Coreia ainda enviou para o governo dos Estados Unidos uma cobrança no valor de $2 milhões, que, segundo eles, seria a conta hospitalar de Otto. Foi também logo após a morte de Otto que a Young Pioneer Tours mudou a descrição sobre a Coreia do Norte em seu site. E agora, eles fazem questão de avisar que é importante observar que eles possuem leis de lesa majestade, extremamente rigorosas, e caso você as viole, as consequências podem ser graves. Eles também logo anunciaram que não aceitam mais turistas vindo dos Estados Unidos. Contudo, ao mesmo tempo, o próprio governo dos Estados Unidos também anunciou que iria proibir a entrada de turistas americanos na Coreia do Norte. Já em 2019, durante a cúpula de Hanoi, Donald Trump e Kim Jong-un se encontraram pela primeira vez desde a morte de Otto. Em uma entrevista posterior, Trump anunciou que falou diretamente com Kim Jong-un, o qual lhe garantiu que não sabia de nada sobre essa história com Otto. Ao descrever o breve encontro dos dois, Trump disse: "Ele me disse que não sabia disso e eu acreditei na palavra dele." Kim Jong-un alegou que, por ser um país muito grande, ele não ficou sabendo em nada sobre a situação de Otto, que foi lidada desde o princípio por outras autoridades locais. Trump ainda complementou, dizendo que não era do interesse dele permitir que isso acontecesse. Prisões são lugares difíceis, são lugares violentos e coisas ruins acontecem. Mas essas foram as únicas consequências após a morte de Otto? A proibição de novos turistas no país? Na verdade, não. Pois os pais dele tomaram uma decisão drástica. Eles iriam processar o governo norte-coreano. Geralmente, países não podem ser processados nos tribunais de outros países por algo conhecido como imunidade soberana, ou seja, um Estado não se submete à justiça de outro. Contudo, há exceções importantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma lei chamada de Foreign Sovereign Immunities Act, a qual prevê que um país estrangeiro pode perder essa imunidade e ser processado quando esse país é considerado como um patrocinador estatal de terrorismo. Os pais de Otto se aproveitaram do fato de que a Coreia do Norte já estava classificada como uma patrocinadora estatal do terrorismo para processá-lo. Em abril de 2018, eles levaram o caso para o Tribunal Distrital Federal dos Estados Unidos em Washington, mostrando as provas de que seu filho havia sido torturado na Coreia do Norte. Médicos e legistas particulares atestam que o estado de Otto, ao retornar aos Estados Unidos, era de alguém que havia sido torturado e que a justificativa de botulismo alimentar não condizia com a realidade. Em dezembro de 2018, a juíza-chefe Beryl Hall proferiu a sentença, ordenando que a Coreia do Norte pagasse a quantia de $501 milhões em indenização. A Coreia se recusou a participar do julgamento. Eles não enviaram advogados, não apresentaram defesa e, quando uma cópia da sentença foi enviada ao Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte, ela foi devolvida ao tribunal americano sem sequer ser aberta. Na teoria, a Coreia do Norte é obrigada a pagar, mas na prática não é bem isso que acontece. Como o país se recusa a reconhecer a decisão, não há uma maneira direta de cobrar. Mas existem maneiras indiretas, sendo elas a que os pais de Otto estão apegados. Uma vez que o tribunal ficou a favor dos pais de Otto, eles estão liberados para confiscar bens norte-coreanos no território americano
e reivindicar os valores desses bens. A grande dificuldade sempre foi o fato de que, por ser tão fechada, a Coreia do Norte quase não possui bens fora de seu país. Quase, pois apesar de não serem muitos, eles ainda existem. A batalha da família Warmbier contra a Coreia do Norte começou em julho de 2019, quando eles identificaram um navio de carga norte-coreano que havia sido apreendido na Indonésia pelo governo dos Estados Unidos. O navio foi apreendido por transportar e vender ilegalmente carvão norte-coreano e, na mesma hora da apreensão, os advogados da família entraram com uma ação alegando que, como o governo norte-coreano se recusava a pagar a indenização, esse navio deveria servir para satisfazer parte da dívida. O pedido deles foi aceito e juízes federais ordenaram que o navio fosse vendido para os compensar. E eles não pararam por aí. Desde a morte do seu filho e por terem vencido no tribunal, Fred e Cindy Warmbier estão em uma empreitada mundial contra a Coreia do Norte. Eles estão mapeando ativos norte-coreanos não apenas nos Estados Unidos, mas em qualquer outro país e, no minuto em que os encontram, eles entram com um pedido para que aquele ativo seja vendido na mesma hora. Na Alemanha, por exemplo, um hostel próximo à embaixada da Coreia do Norte fornecia renda ao país. Até que os pais de Otto logo entraram em contato com autoridades locais para pressionar pelo fechamento desse hostel, argumentando que o negócio oferecia uma fonte de renda para o regime ditatorial da Coreia do Norte. Um tribunal de Berlim decidiu que eles tinham base legal para fechar o hostel, e assim o fizeram. Dessa vez, a família Warmbier não recebeu uma compensação financeira, mas só de saber que contribuíram para o fechamento de um ativo norte-coreano, eles já se mostraram satisfeitos. Em 2020, um tribunal de Nova York decidiu que a quantia de $240 mil apreendidos de um banco norte-coreano deveria ser transferida para os Warmbier. Já em 2023, um tribunal dos Estados Unidos identificou um fundo norte-coreano que estava em um banco da Rússia, no valor de $2,2 milhões. Inicialmente, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos havia confiscado a quantia, mas logo eles concordaram em concedê-la aos pais de Otto, como mais uma parte do pagamento que a Coreia do Norte os deve. O curioso é que nem a Coreia do Norte, nem mesmo a Rússia tentaram protestar contra isso. Eles apenas aceitaram a perda do dinheiro. Ao comentar sobre o trabalho dos Warmbier, Greg Scarlatoiu, diretor executivo do Comitê para os Direitos Humanos na Coreia do Norte, disse que há realmente duas coisas com que o regime norte-coreano se preocupa: suas finanças e sua legitimidade internacional. E os Warmbier os atingiram duramente em ambas as áreas. Eles estão atacando as operações de geração de divisas do regime Kim. E esta é uma maneira de fazer uma diferença significativa. No momento, os Warmbier seguem na sua batalha particular contra Kim Jong-un, mapeando o mundo inteiro atrás de bens que estejam em nome da Coreia do Norte. Até então, não há nenhum tipo de declaração oficial por parte da Coreia do Norte sobre as apreensões de seus bens ao redor do mundo. Mas é difícil imaginarmos que isso não vem causando um certo grau de desconforto ao regime. É claro que isso não irá trazer Otto de volta, muito menos amenizar Fred e Cindy da dor de terem perdido um filho. Mas pelo menos é o jeito que eles encontraram de incomodar aqueles responsáveis por tirar deles um jovem com um futuro tão promissor pela frente. Esta es 1020 en Bogotá, HJCC 1010 kHz, emisora de la primera cadena radial colombiana, Caracol, la gran compañía.
encuentras un oasis de alegría, porque en ella muchas noticias se mezclan con humor y también tiene un toque diferente de actualidad y de genialidad. Es la mezcla exacta de lo que tú quieres y debes escuchar. Caracol Radio, La Luciérnaga.